Parelhas passa a apresentar a partir de agora Mesa Redonda. Mesa Redonda. Debates, reportagens, a sua participação ao vivo. O Seridó é discutido aqui no Mesa Redonda. Com a apresentação de Joelma de Souza e Marcos Dantas. 10h30. Bom dia, ouvintes da Rádio Rural AM de Parelhas. Estamos iniciando o nosso segundo Mesa Redonda. No primeiro programa, discutimos a crise hídrica que Parelhas e demais municípios de nossa região já começam a enfrentar. Hoje, vamos conhecer a realidade da nossa zona rural, que também sofre com a falta d'água. Bom dia, Marcos Dantas. Bom dia, Joelma de Souza, ouvintes do Mesa Redonda. Para debater conosco esse tema tão importante, estamos recebendo aqui nos estúdios a líder sindical e presidente da cooperativa aqui de Parelhas, Lídia Ângela, a Elisa Mar de Souza, ela que é coordenadora do Núcleo de Associações Rurais de Parelhas, e o engenheiro agrônomo José Procópio de Lucena, técnico do CEAPAC e presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó Piranha-Sul. Joelma. Exatamente, vamos ao nosso editorial. Mesa Redonda e o seu editorial. Não é somente a população urbana que sofre com a escassez de água. Já bem antes, nossos irmãos da zona rural enfrentam problemas desta natureza. Com açudes e barreiros secos, a maioria destas famílias depende das ações que nem sempre chega dos governos, que seja municipal, estadual ou federal. Além disso, ainda tem que conviver com o preço altíssimo da ração para salvar seu rebanho, enquanto tem, pois muitos já se desfizeram dos seus animais. Mas, será que nós temos a real situação que como está a vida na zona rural? É esse o propósito do Mesa Redonda de hoje. Pois é, nós vamos começar o nosso programa por Dona Lídia Ângela, ela que é uma líder sindical muito respeitada em Parelhas e região do Seridó. Lídia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso Mesa Redonda. Como é que está hoje a vida de quem mora na zona rural aqui do município de Parelhas? Bom dia, Lídia. Olha, a situação é cada dia mais grave, porque nós já estamos com 4 anos, né, de seca, cada delas vem piorando. E a gente vê que as secas de antigamente, por exemplo, 58, 70, as águas eram no máximo a profundidade 10 metros quando se cavava um poço, né? Hoje os poços com 50 metros estão secando. A maioria das comunidades já sofre com essa situação das águas. Tem também a situação das trabalhadoras rurais, que tem um programa que era muito bom, que estava ajudando muito as donas de casa, eram pais, plantavam hortas, criavam, mas hoje as hortas já não estão mais conseguindo produzir, porque as águas secaram. E aí, o que ajudava aquelas trabalhadoras já não estão mais com condições de plantar, por falta de água. E muitas pessoas estão deixando a zona rural e vindo morar na zona urbana, nas cidades? Tem alguns que ainda estão perseverando, mesmo com dificuldade, ainda perseveram. Mas a maioria já estão saindo, porque a consequência maior agora é que o que acontecia aqui na cidade, por exemplo, um assunto talvez não cabe aqui, mas eu vou dizer, pode ficar à vontade. Assalto, nunca se assaltava nas comunidades rurais, e agora está sendo comum. Quer dizer, até pouco tempo a gente tinha na cabeça a ideia do seguinte: olha, quem quer tranquilidade vai morar na zona rural. Hoje é diferente, né? Hoje, as pessoas que a gente conversa, principalmente os idosos, vieram morar no sítio, não por falta de água, nem por esse risco de vida dos assaltos. Além da seca, agora tem que conviver com a violência. A violência. Até na minha comunidade, Maracujá de Cima, houveram 2 assaltos esse ano já. E aí, o que eles tinham conseguido para casa, alguma coisa de valor, levaram tudo. A polícia passa lá na zona rural? A polícia não vai. Uma vez perdida. Vai só quando acontece essas coisas, chega lá, não dá mais tempo a nada. E vai passando por isso. Quando chega, o bandido já tem corrido há muito tempo já. Então, a situação está se agravando mais por causa da violência. E a gente sabe que a violência, a gente não vai dizer que é a gente que vai daqui da rua.
A gente já conhece que no meio rural já se identifica jovens, adolescentes que são de lá mesmo. Que a outra praga que entrou nas comunidades rurais foi a droga. A droga está lá já se apresentando. Antigamente, no meu tempo, nas outras secas, tinha seca que trazia sofrimento da gente, que era a escassez de chuva, mas hoje tem outras pragas maiores. Pelo que a gente observa aqui, Jamor, então o programa hoje ele vai ter aqui várias pautas, porque além da crise hídrica, além da falta de ação do governo, agora também chega a questão da violência, né, Joelma? Exatamente. Dona Leide, a senhora acredita que essa violência que acontece na zona rural é consequência da situação que a gente vive, de todas essas crises? Eu acredito e não tenho medo de dizer. Qual é o jovem que tem trabalho hoje? É um desemprego total de jovens, principalmente os do meio rural, não tem que se ocupar não. Então, os que vêm embora para a rua, morar com os avós, dá trabalho aos avós, uns vêm para a rua, outros ficam lá. E aí vão se juntando a outros que já têm essa experiência e vão. Não tem outro jeito, não tem trabalho para os jovens. Eles se desestimularam também, deixaram os estudos. E aí, a dura realidade mais, que deixa a gente muito triste, é a situação dos jovens rurais. Não tem nada para eles, não tem. No seu tempo tinha? No tempo da sua juventude tinha? No meu tempo a gente não se importava de discutir política, mas a gente fazia acontecer. Eu mesmo nunca dependi de meus pais. Trabalhava, fazia tudo. Eu fiava, tecia, fazia rede, fazia tudo quanto era de atividade que podia se aproveitar. Assim, palha de coqueiro, fazia balai, fazia bolsa, não parava. Então a gente tinha boas condições de vida. Não vivia também, a lamentação da água não era muito grande, porque se juntava a comunidade toda, cavava um poço, ali aquele poço era da comunidade, era para todos. Não existia esse comércio de água que existe hoje, ninguém falava nisso, porque hoje a gente vê que ainda existe comunidade que tem poço, que é 5 mil litros de vazão da água, mas esses poços, o que acontece? Bota lá um sinalizador, a água fica boa, pura, vamos vender, aí vira comércio. Aquela água não dá mais para a comunidade não, só se for comprada. Isso no meu tempo não existia. O comércio da água também foi uma lamentação para o povo. Quem está sofrendo as consequências da seca não é quem tem. Quem tem está achando é bom demais, que está conseguindo melhorar de vida cada dia mais. Mas quem está sofrendo mesmo é quem não tem nada. Aí o sofrimento é grande. E principalmente quem mora na zona rural, né? Quem mora na zona rural nem se fala. É os carros-pipa, que nem chega para todos. Não chega com tempo. Chega para 1 e 10 não. Tem comunidades que já estão brigando mesmo, brigando. Tá virando uma guerra. Vem parar na delegacia. Aquelas pessoas que eram responsáveis das associações, que eram responsáveis pelas águas, tá com depressão. E aí é uma situação que é até difícil avaliar como é que está ficando. E aí... Agora vamos ouvir a Elisamar de Souza, né, e ela fala aqui para a gente se realmente as associações estão sendo atendidas, né, a questão se a água está chegando, os carros-pipas, que a gente vê uma reclamação geral e um apelo, né, nas comunidades em busca de água. Muito bom dia, Joelma, Marcos Dantas, companheiro Procópio, companheira Dona Lídia. Dizer da satisfação de estar aqui discutindo o tema que a gente discute todos os dias nas nossas bases, nas nossas comunidades, no sindicato e no núcleo das associações. Hoje, o núcleo das associações é um fórum de discussão permanente das associações comunitárias rurais do município de Parelhas. E a temática principal, sem dúvida, é a questão da sustentabilidade hídrica, da condição que nós estamos vivendo em meio a esse desafio da falta de água, especialmente lá nas nossas comunidades rurais. Dona Lídia trazia a questão da sucessão rural. Então, essa preocupação de quem são as pessoas que vão produzir alimento para colocar na nossa mesa. Quem são os jovens que entenda essa identidade camponesa, entenda o campo com condições de vida digna, que tenha essa sustentabilidade hídrica, porque sem água a gente não produz. Se não produz, não tem de que a gente viver. Então essa é a maior das nossas preocupações, de compreender como que a gente está fazendo as nossas reivindicações, como que as políticas públicas que a gente tanto reivindica está chegando.
o movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, a sociedade civil organizada, ela tem o papel, a incumbência de lutar, de reivindicar, de propor políticas públicas. Nós não temos o papel de executar. Talvez se tivéssemos, Procópio, a coisa estaria diferente. Mas a gente reivindica e o poder público é que faz a execução. Ou não. Faz ou não faz. Então, o movimento sindical ele tem uma pauta de reivindicação que traz propostas que tem um campo com condição de vida digna. Você disse aí que o movimento sindical ele faz as reivindicações, o poder público é quem executa. E você até usou até uma frase, às vezes sim, às vezes não. Em Parelhas, é mais sim ou mais não? Eu acredito que quase da mesma forma que os outros municípios, com uma ressalva. O município de Parelhas é um município muito organizado em termos das associações comunitárias rurais. Então, antigamente existia o antigo FUMAC, que era um conselho que trabalhava o Programa de Desenvolvimento Solidário. Aqui no município foi criado, e em todo o Rio Grande do Norte foi criado um novo conselho, que hoje é chamado de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. E aqui no município nós mantemos uma organização específica das associações comunitárias rurais. Essas demandam os desafios das comunidades, os sonhos, o que a gente almeja para o poder público. Muitas vezes a gente não consegue, né? Trava na questão da burocracia, trava na questão da situação financeira dos municípios, e a gente sabe que muitas vezes, infelizmente, o que a gente demanda, a gente não vem como conquista, não é alcançado. Então, trazia também a questão da nossa preocupação com a produção de alimentos. No município de Parelhas ele foi beneficiado pelo PAIS, que é um projeto do SEBRAE, Produção Agroecológica Integrada e Sustentável, que é uma produção de alimentos integrada, mas infelizmente o projeto ele não é embasado em como ser para suceder após que falte água. O poço seca, as pessoas não têm condições de produzir. No município de Parelhas foram beneficiadas 25 famílias com esse projeto. Dessas 25, eles trouxeram a demanda de fazer uma venda na feira, uma produção agroecológica, uma feira agroecológica. Dessas 25 famílias conseguiram estar comercializando apenas 8 famílias. E dessas 8, apenas 3 estão resistindo lá na feira, porque não tem água para fazer essa produção desses alimentos. Os rebanhos, eu vivo isso na prática, porque sou assentada do programa de crédito fundiário, resisto lá na base com minha família, e a gente sente a necessidade de pensar futuramente como que a gente vai conseguir sobreviver nesse campo. O rebanho hoje, as despesas não estão dando mais nem para suprir a necessidade deles, que dirá surgir algum lucro para o sustento da nossa família. Então é uma situação muito complicada. O programa RN Sustentável, o projeto RN Sustentável vem chegando de forma muito burocrática, muito tímida, é muita capacitação, é muita etapa, é muito produto. Infelizmente, o que é de essencial, que é a sustentabilidade da infraestrutura hídrica, está demorando muito a chegar. Isso faz com que as pessoas percam essa identidade camponesa, esse sentimento de viver no campo, com dignidade, com toda a sua condição, e venha para a cidade. E quando chega na cidade, o desafio é ainda maior. Essa questão da burocracia, ela atrapalha muito a vida do homem do campo, porque burocracia para desviar dinheiro não existe, por parte do governo. Agora, para financiar projetos, com certeza, isso prejudica muito, porque a gente sabe que o homem do campo, às vezes, não tem aquela facilidade de vir à rua, retirar um documento. Essa burocracia atrapalha? Atrapalha muito. O projeto RN Sustentável é um projeto que tem uma complexidade muito grande, de entendimento até, a gente que lida todos os dias de entendimento, é muita capacitação, é muito recurso, e a gente sente que a comunidade que está precisando lá de água, que está precisando, as propostas que foram aprovadas no município de Parelhas, dessas 5 do socioambiental, foram para sustentabilidade hídrica, poços, recuperação de barragens, de barreiros. Então, se fosse chegando, a gente sabe que ainda não tem a chuva, mas se tem uma condição, se tem um reservatório, ainda está dando para levar. A questão da água do Exército, que é a água doce, a água que as pessoas ainda estão conseguindo se levar, não está dando para todo mundo ainda, não está chegando a todas as demandas. Ainda existe uma política pública que foi conquistada pelo povo, pelos movimentos sociais, que são as cisternas, os reservatórios de água. Então, são ações essas de convivência com a seca, que ainda tem um reservatório para que quando chega essa pipa d'água as pessoas consigam estar armazenando. Então, essa é a situação. Quanto tempo está assim o período para que a pipa chegue? São 30, 60 dias. E hoje a situação vai ficando ainda mais difícil, porque era mais
famílias menores que ia colocar na pipa para aglomerar aquele número de pessoas. Hoje está trazendo a demanda da coletividade, que é uma ideia boa, que a gente acredita no social, no coletivo, na cooperação, mas infelizmente é um desafio muito grande, porque muitas vezes é muito distante de uma cisterna para outra e as pessoas têm dificuldade de estar pegando essa água, né? Então, o desafio é esse. A gente trava geralmente nas burocracias, nos discursos bonitos, no projeto teórico, mas na prática, infelizmente, o homem e a mulher do campo está tendo um desafio muito grande e a gente corre o risco de não ter mais o alimento chegar na nossa mesa. Essa pipa, no caso, quem é que fornece a água? A água é a prefeitura ou é o batalhão? É o batalhão. A prefeitura fornece do Buqueirão, que em média está saindo 60 pipas por mês para as comunidades rurais. É verdade que em algumas situações, por exemplo, o batalhão chega, se a sua cisterna estiver pela metade, ele obriga que você fique, porque me parece que tem uma cota por agricultor, né, por família, né? E se você não tiver reservatório suficiente, você tem que arranjar, nem que seja bacia, ou então ele coloca em outros locais que não estão cadastrados. Existe isso mesmo? Na verdade, a cisterna ela é cadastrada por GPS. Então, o Exército ele faz esse controle de ver se o pipeiro está colocando no devido local. Tem locais que o reservatório não comporta uma pipa toda. Quando o pipeiro ele é consciente, ele consegue estar demandando para um outro local. Mas tem pipeiro que não é consciente. Não, a minha obrigação eu cumpri. Coloquei onde era o ponto e a outra água muitas vezes despeja. Ele joga? Joga. Já aconteceu várias vezes de jogar. Isso é um absurdo, e a gente vê isso. Até nas estradas, se a gente andar, a gente vê no meio da pista o cano aberto e a água sendo desperdiçada. E nesse caso não tem que ser denunciado, não? Sim, denuncia. A gente já tem a nossa comissão de defesa civil do município. A gente sempre faz essa denúncia. Algumas pessoas trazem relatos específicos, né? De que eles não querem colocar, mas a comunidade se organiza e impõe que não pode desperdiçar uma água, até porque a água é muito boa, né? Para o consumo. Mas, infelizmente, é o Brasil que vivemos e a gente sente esse desafio todos os dias. São 10 horas e 48 minutos. Nós estamos aqui hoje no Mesa Redonda debatendo a crise na zona rural, não apenas de Parelhas, mas como nós temos aqui a maioria são parelhenses, claro que o enfoque maior para o município de Parelhas. Estamos aqui recebendo a Lídia Ângela, ela que é líder sindical, a Elisa Mar de Souza, coordenadora do Núcleo de Associações Rurais, e o engenheiro agrônomo José Procópio de Lucena. Procópio, você viu aí a situação da zona rural aqui do município de Parelhas, realmente é muito preocupante, que não é diferente aí de realidade de outros municípios aqui da nossa região. O que fazer para salvar essas pessoas que moram na zona rural? Procópio, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, Jaelma, né, Elisa Mar, Dona Lídia. Um abraço fraterno ao povo de Parelhas, comunidades rurais, né, Maracujá, lá da terra da Dona Lídia, né, Maracujá, Santo Antônio, né, Agenor, Cláudio, né. Pois é, Juazeiro, né, Cachoeira, né, tantas comunidades boas, né, Sussuarana, né. Veja, Marcos Dantas, Parelhas, eu gostaria até então de dizer assim, Parelhas tem uma história muito diferenciada de outros municípios, né. Aqui as SEB foram sempre muito fortes, né, e tiveram um trabalho de base muito bonito, né, de articulação, de mobilização, né, de construção de processos sociais orgânicos muito forte, né. As bases, as comunidades sempre foram muito organizadas, muito mobilizadas. E é muito interessante porque o Brasil tem uma cultura da casa grande, né, uma cultura dos iluminados, né, dos patrões, dos fazendeiros, né. E a gente sempre diz que às vezes o conhecimento você vai buscar no livro, mas a sabedoria você vai buscar no povo. E o Brasil nunca soube fazer isso. A elite brasileira, ela nunca ouviu o povo. Continua assim. Se certamente os gestores ouvissem o que essa sabedoria que foi colocada aqui hoje, o quadro seria outro, né? Certamente, aqui tem todo um saber, tem toda uma experiência, tem toda uma vivência, tem toda uma caminhada, né? E o Brasil não sabe fazer isso. O Brasil parte de uma lógica muito iluminada, né, dos grandes teóricos, dos grandes filósofos, né, da grande aceitação de fazer a gestão a partir dos interesses do capital. Tanto é que o Brasil e o semiárido, água e terra sempre foi direito de latifundiário, de fazendeiro e de políticos poderosos. É bom a gente não esquecer nunca que água e terra no semiárido, no Nordeste brasileiro, sempre foi privilégio do fazendeiro, do latifundiário, né, do dono das usinas de algodão, dos proprietários grandes, né, que também era o senador, era o deputado, era o prefeito, era os vereadores, e continua muito parecido.
continua muito parecido. Claro que houve mudanças a partir das lutas sociais, a partir da resistência, a partir da capacidade dialógica e de enfrentamento dos movimentos, mas essa lógica ela é no semiárido todo, no Nordeste todo. Eu estou chegando de São Paulo, tivemos um encontro nacional para discutir o debate sobre produção de alimentos, né? Alimentos de verdade, alimentos sem veneno, alimentos sem agrotóxico, alimento feito pela agricultura familiar campesina, de forma agroecológica, né? De forma saudável, e casamos com o debate da água. Esse debate de água, terra e alimentos estão muito juntos. E nesse momento, onde é que está o sofrimento muito maior? São aqueles que têm pouca terra, são os agricultores familiares, as agricultoras, né? Porque tem menos condições de resiliência, porque a propriedade é menor, né? Já tem menos caatinga, né? Teve já que desmatar uma parte da sua roça para poder, né, alimentar os animais, alimentar a família, até vender um pouco às vezes de lenha ou fazer carvão para poder ter alguma renda. Então essa situação ela é muito ampla. E há um outro detalhe, o Brasil rural hoje é um Brasil esvaziado. Hoje nós estamos urbanizados. Hoje o semiárido tem apenas 15% da população rural, né? 85% é urbana. Agora é interessante que dos 4 milhões de estabelecimentos agrícolas rurais da agricultura familiar, 50% está no Nordeste e a grande maioria está no semiárido e na Caatinga. E resiste fortemente porque há uma luta, uma conquista que o movimento sindical fez muito forte, e foi a aposentadoria rural. Hoje quem mantém as famílias no campo ainda é a aposentadoria rural, que é isso que a Dona Lídia reclama, de que essa violência rural ela se dá pela razão de ter uma renda rural garantida, que é a aposentadoria. Foi uma conquista fundamental. Foi uma das maiores conquistas que o movimento sindical teve na história brasileira, foi a aposentadoria rural, da mulher aos 55 e do homem aos 60. Né? E que isso vem a todo momento tentando ser retirada. É uma resistência permanente. Essa renda é muito importante. É quem mantém ainda a mulher e o homem no campo. Além do mais, no espaço rural tem muitas conquistas, né? A gente faz todo um relato, um retrato real, mas teve muitas conquistas, né? Pronaf foi uma conquista importante, né? O crédito fundiário foi uma conquista importante, as cisternas, né? Nós temos a primeira água e da segunda, né? Os pais, né? Então toda essa luta pela terra, né? Foi muito importante, né? A energia que chegou, praticamente em toda a zona rural tem energia, às vezes é monofásica, que não ajuda na produção, mas garante a dimensão social, ela chegou também. Então a moradia rural é um atraso que não chegou, apesar de muita luta. Hoje a pior moradia hoje é a rural. A casa está caindo, né? A casa está com dificuldade, né? Então você tem um conjunto de conquistas, mas tem um conjunto de desafio. Esse desafio da juventude, né, que foi colocada pela sucessão, que é quem vai continuar na terra, esse é um debate forte. Por quê? Porque houve uma opção de esvaziar as escolas rurais. Nós estamos fechando por ano no Brasil 3 mil escolas rurais. O Nordeste é que mais fechou escolas. Quando você fecha a escola rural, você fecha o ambiente da sucessão rural. Porque a juventude vem para a cidade, ela começa a ter uma interação com a cidade, e é bom que tenha, mas ela perde uma identidade muito forte, perde a identidade, vai se afastando, e aí falta muito investimento na zona rural, os investimentos são muito poucos. Se você chegar no município de Parelhas hoje, qualquer um, vai na secretaria e veja qual é o menor orçamento, é o da zona rural. E as secretarias estão desestruturadas, sem gente, sem transporte, sem estrutura, que tem menos recursos, está desestruturadas, literalmente. E todo mundo vai se afastando da zona rural, né? A Emater só vai lá uma vez ou outra perdida, a igreja vai lá muito distanciamento, só vai nas festas de padroeiro da comunidade para pegar lá uma renda rural, isso também tem que ser repensado, tem que ter uma prática mais presente na zona rural, a igreja vive, não vive hoje, vai muito uma hora ou outra, né? As políticas públicas sociais chegam lá por último, na zona rural, chega por último. Então você apesar das conquistas, acaba tendo um atraso com essa apesar situação? Das conquistas, há um distanciamento da ação pública, das políticas públicas no espaço rural. Ela é feita com muito sacrifício, com muita luta, né? Que se você afrouxa um pouquinho a luta, ela desaparece. Porque o que é belo é o urbano. O que é atraente é o urbano. Há um conceito no Brasil de que o rural é o atraso, o rural até é a vergonha, o rural às vezes é a ignorância. Isso é o conceito que está pronto. Quem está no rural é atrasado, é ignorante, é porque é incapaz de arrumar outra coisa. Tanto é que a maioria, na pesquisa feita recentemente, 90% dos pais quer que o filho estude e vá para outro canto, não fique no espaço rural, para não passar o que ele passa. Mas isso é uma determinação da própria natureza das políticas públicas e da natureza do Estado brasileiro. Porque passou a ideia de que a agricultura familiar é uma agricultura de subsistência.
a ideia de que a produção agrícola é uma produção agora do agronegócio, das máquinas, das grandes coletoras, e que a agricultura familiar não produz alimento para o povo, o que é mentira. 80% do alimento básico hoje alimentar vem da agricultura familiar. A safra de grão desse ano foi 205 milhões de toneladas. Sabe quanto é que foi de soja? 110 milhões. Sabe quanto foi de milho? 55 milhões. Sabe quanto é que vai isso para os suínos americanos, para a Europa, para outros países do mundo? Quem produz alimento básico para chegar à mesa do agricultor, da população, é o agricultor e a agricultura familiar. O investimento foi 200 bi na agricultura empresarial, do agronegócio, que vai destruindo tudo, poluindo tudo com veneno, vai destruindo os mananciais hídricos, vai desmatando tudo, vai destruindo tudo, né? E aí, essa agricultura familiar só teve 28, e só vai receber em torno de 18. Portanto, é um investimento muito pequeno na agricultura familiar, muito pequeno, e se investe muito nessa tal da agricultura do agronegócio, do agrobusiness, do hidroagronegócio, que exporta, que gera PIB, mas não gera soberania, nem segurança alimentar e nutricional. E quando gera, é uma alimentação de má qualidade. De forma que, o relato feito por aqui, que envolve inclusive droga, é que, na verdade, o espaço rural e urbano ele é um espaço hoje que dialoga. Isso é importante, esse diálogo do espaço rural e urbano. Mas há um abandono do rural. O abandono do rural se dá por uma forma de fazer política no Brasil. O rural que eu estou falando é o rural da agricultura familiar. É o rural das comunidades. O rural que se investe é o rural do agronegócio, das máquinas, das grandes coletoras, né? Então, essa inversão é muito séria. E no Nordeste brasileiro, aqui em Parelha, no Cidó todo, nós temos assistido realmente um abandono do espaço rural feito pelas gestões públicas municipais, gerais. Porque as políticas públicas que chegaram aqui foram políticas públicas conquistadas com muita força. O PA Alimento, o PENAI, e veja que o PENAI tem grande dificuldade de chegar na zona rural, que seria comprar 30% no mínimo da agricultura familiar para entregar nas escolas. E isso tem uma burocracia imensa. Aí precisa ter um sistema de inspeção municipal para os produtos que são processados. Vai criando um conjunto de barreiras, de dificuldades, né, de entraves, que vai expulsando a possibilidade da renda rural. E se você não tem renda rural, a juventude sai. Se não tem a possibilidade da renda rural, a juventude sai. Porque a Lídia disse uma coisa aí interessante. Ela disse que fazia uma série de atividades também não agrícolas, fazia artesanato no espaço rural. Ela colocou aqui as palhas, as redes, as fiações. Então, um conjunto de outras atividades se complementam. O espaço rural, ele é produção agrícola e não agrícola. E à medida que não há essa leitura feita pela gestão públicas municipais, o espaço rural vai se esvaziando e, evidentemente, que vão ficando aqueles que têm uma renda, que é os aposentados rurais, que suportam as secas, que suportam as crises, porque tem uma renda garantida. Mas se não há investimento no espaço rural, como não acontece no Brasil hoje, são muito pontuais, desarticuladas, burocratizadas, ineficientes, e as que chegam num padrão, às vezes, eleitoreiros, vinculada a uma lógica eleitoreira, de usar o espaço rural como o espaço da ignorância, como o espaço do não saber, e aí usa isso também como moeda eleitoral, como também usa a água. Até hoje a água foi uma moeda eleitoral forte no semiárido, como também foi a terra. São duas moedas que sempre foram usadas muito fortemente, que é a terra e a água, que gerou um poder dos chamados coronéis e da indústria da seca, que retomou agora com força. Vou te dar um dado, são 7 mil carro-pipas que estão rodando hoje no semiárido. Já foi gasto nos últimos 3 anos 2 bilhões e 800 milhões de reais. Há uma indústria, inclusive se identificando carro-pipas de políticos, né, de empresários. Criou-se uma indústria da seca, e a dona Lídia diz, numa sabedoria, criou-se o comércio da água. A KR vendendo água, né? O comércio da água, o mercado da água é você criar um valor econômico na água, criar uma escassez nela, para criar um valor nela, e aí vai ter algo que tiver dinheiro. E essa discussão que ele levanta do mercado da água, da mercadoria, é muito séria, a gente precisa combater isso com muita força. Agora você... Nós queremos lembrar o nosso ouvinte que também pode participar, né, através dos nossos telefones. O ouvinte, o pessoal da zona rural que sempre participa, pode participar e também fazer os seus questionamentos. Falando em relação a essa questão desse abandono, nós estamos vendo que as previsões não são boas, né? Já se aproximando já do final do ano, né? E é uma situação preocupante, principalmente quem vive na zona rural. A maioria dos reservatórios já secaram,
estão em estado morto, a água não está mais com qualidade, há uma preocupação da barragem de Boqueirão, que em dezembro a água começa a perder totalmente a sua qualidade. É o grande questionamento. O que fazer? Vai ter um abandono maior no campo? As famílias vão deixar a zona rural, não só os jovens, mas toda a família, e haver um inchaço maior na zona urbana? Olha, eu vou dizer uma coisa, e quem estiver me escutando e as companhias do espaço rural vão entender o que eu vou dizer. O grande problema hoje não é a zona rural para abastecimento d'água. Os grandes estudos nós estamos acompanhando, andando no Nordeste todo, o Brasil, e andando nas calhas dos grandes rios e bacias. Nós vamos ter um encontro agora de 200 comitês, agora em Goiânia, na outra semana, 200 comitês de bacia que existem, né, estaduais e mais 9 federais. E a grande discussão é que a seca chegou na zona urbana. O grande problema não vai ser a zona rural. A zona rural já tem uma rede, nós temos hoje 1.200 cisternas já implementadas. O Exército distribui água da Operação Pipa, né, em cisterna com 500 metros de distância uma da outra. Nós já discutimos isso, já mostramos que isso é inviável. Precisaria chegar em cada cisterna, encher a cisterna, fazia um termo de compromisso com a família. Uma cisterna d'água cheia com 16 mil litros dá para mais ou menos 8 meses para 5 pessoas beber, escovar os dentes e cozinhar. Se fizesse isso, a situação do consumo humano estaria resolvida. E no caso do consumo animal, né, que é um outro dilema, teríamos que buscar alternativas dos poços tubulares, né, onde existir, ainda em algum reservatório pequeno que tem aqui e acolá. O próximo ano, mesmo com a previsão de seca, mas você pode ter algumas recargas de barreiras, de riachos, você pode encontrar alguma água no lençol freático e ir escapando. E muita gente precisa ter clareza de que não dá para continuar com a cultura da criação do gado no semiárido como você faz hoje. Os jornais mostram a quantidade de gado morto, mas você não vê bode morto, você não vê ovelha morta, você não vê galinha morta, você não vê o porco morto. Você precisa rediscutir a estrutura, né, de criação de animais no semiárido. Então o ideal seria substituir o gado pela você diversificar o máximo possível, queria ficar com o menos possível de rebanho bovino, né, ter mais caprino, ter mais o ovino, ter mais a questão da galinha caipira, ter mais a criação de pequenos animais que são adaptados à nossa região. Eles consomem menos água, consomem menos alimento, ocupam menos espaço na propriedade, né, ele é mais fácil de ser manejado. Agora, claro que a vaca, pela cultura, é a cultura do fazendeiro. Eu chego na propriedade e quero dizer assim, eu tenho 100 miunças e tenho 2 vacas. Ele não fala nem das miunças, porque a ideia foi que, com a ideia da colonização, a ideia é que o fazendeiro, né, o senhor de engenho, o patrão, é que a figura, o gado representa o grande, o boi e a vaca, representa a ideia do fazendeiro, do grande, do que tem poder. E a miúça é coisa de pobre, a ovelha é coisa de pobre, o bode é coisa de pobre, a galinha é coisa de pobre. Então, esse imaginário que foi criado precisa ser desconstruído. Portanto, precisamos desconstruir imaginários, desconstruir concepções. A gente precisa rediscutir essa ideia da criação de animais no semiárido. A apicultura é uma coisa fantástica, na seca tem dificuldade, mas ela avança também. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, que me parece que é muito interessante, é que nesse momento que a gente está passando, né, de crise hídrica, né, faltou gestão e planejamento. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe que faltou planejamento, gestão dos órgãos públicos federais. Nós temos o Código das Águas de 34. Nunca se colocou água na agenda política brasileira. A água nunca foi a agenda política do Brasil, está hoje. Como ela está na agenda política dos tomadores de decisões, e está na agenda política da sociedade, porque até então a água era uma questão rural, era uma questão das comunidades, era uma questão só do agricultor, e se resolvia com alguns paliativos imediatos. E no Brasil se tratou segurança hídrica como obra. Faz obra, está resolvido. É uma possibilidade. A obra é um mecanismo que você usa para guardar a água. Mas no Brasil foi impressionante como você juntou obra à segurança hídrica. Os grandes reservatórios, as grandes obras hídricas, como se fosse a solução. E está aí. As grandes obras estão aí prontas, seca, porque faltou um conjunto de redes conectadas à distribuição de água, faltou a democratização, faltou você ter um conjunto de obras, outras obras, tipo cisterna que já chegaram, né, barragem subterrânea, né, pequenos poços, fazer estudos melhores da distribuição dessa água, da gestão dela, e faltou educação, faltou compreender
que a água precisa ser usada com parcimônia, com cuidado, com economia, com jeito. O que é que nós fizemos? Fomos fazendo na grande cidade, fomos jogando os esgotos dentro do Rio dos Açudes. Os açudes são depósitos de lixos e esgotos. Nós temos pouca quantidade e má qualidade. Nós fomos desmatando tudo. Gente, tem uma equação bacana, bem simples assim. Água, planta é igual a água. Caiu a planta, derrubou a planta, seca a fonte d'água. Eu nem cuidei da água, nem cuidei das plantas, nem do solo. Eu fui destruindo tudo. E essa crise é uma crise de concepção, de modelo de sociedade, de produtivismo, de consumismo, de falta de chegar essa agenda na escola, em toda a sociedade. A gente, enquanto tinha água, a gente não imaginava. Nunca nós discutimos água nessa imprensa, não, nem na imprensa, nos jornais. Hoje discute porque está faltando água nas cidades, né? Aí tem um debate, um agricultor me disse uma coisa que foi é de uma sabedoria imensa. Disse, água a gente só discute quando está ou no mocotó ou no pescoço. Porque está no mocotó, eu estou vendo o meu pé, está acabando, ou estou morrendo afogado. Aí eu grito. Mas nós deixamos esse vazio entre o mocotó e o pescoço vazio até hoje, sem discussão, sem tornar a política pública de Estado, e fazendo grandes obras numa perspectiva de indústria da seca, da corrupção, porque no Brasil só rouba dinheiro em grandes obras. E o Estado brasileiro tem uma maneira de fazer obras faraônicas, porque é lá que o dinheiro é roubado. Você não rouba dinheiro, porque todo mundo chega e sabe quando saco de cimento leva. Num pequeno barreiro ali num pequeno poço, numa barreira subterrânea, você não vai roubar porque não dá. Agora as grandes obras se roubou. Então o Nordeste, hoje nós, estamos vivendo uma crise de concepção, de gestão de água, estamos vivendo uma falta de planejamento, de gestão, e preciso repensar comportamento e atitudes. São Paulo lançou o Manual da Sobrevivência Hídrica. Eu estou com o manual, irmão, e estou estudando ele até para adaptar para nós. Você tem 20 milhões de pessoas, milhões em São Paulo, há um mês sem água nas suas casas, 20 milhões. Nós precisamos de 10 mil carro-pipa por hora para abastecer a população de São Paulo. 10 mil carro-pipa por hora. Agora, tudo isso está acontecendo porque nós, nação brasileira, numa visão de zona de conforto permanente, porque é o semiárido que mais chove do mundo, e agora o Brasil é o que tem mais água doce do mundo, nós temos 12% da água doce do mundo, e nós passamos a viver dessa ideia. E agora as cidades foram crescendo, né? Os carros chegando mais calvo, mais uso, mais lava-jato, mais posto instalado, mais energia que foi chegando, tudo conquista, ótimo. Mas nós fomos fazendo isso sem planejamento. Então a gente nunca... E agora, para você recuperar nosso reservatório, vamos gastar aí talvez uns 10 anos, e olha, talvez não consiga. De forma que eu acho, na Lídia, que a crise que está posta hoje da água, ela é maior na zona urbana. Ela vai ser mais grave porque lá estão os hospitais, lá estão as escolas, lá estão as creches, lá estão as populações. As doenças endêmicas podem ser enormes, porque uma cidade grande como Parelhas, por exemplo, sem água, você imagina o que é que vai fazer com as fezes. São Paulo já não faz mais cocô nos banheiros, está fazendo em jornais, enrolando os jornais as fezes e levando por lixões. Já não está usando mais descarga, porque não tem água. Imagina, isso se chamando o Manual da Sobrevivência. Então nós estamos vivendo um quadro dessa natureza por falta de planejamento, de gestão e de compreensão desse bem comum da vida que é a água. Dentro dessa proposta de Manual da Sobrevivência, deixa eu perguntar aqui a dona Lídia, o Procópio falou na questão aí de mudar um pouco a cultura da criação de animais, de repente substituir o bovino pelo caprino. Existe na zona rural de Parelhas esse sentimento? É possível fazer isso, dona Lídia? Existe, eu testemunho, com muita verdade. Porque lá na nossa comunidade, eu e os meus filhos que moram lá, são 30, tinha 40 reis. Só que quem comprava ração, sempre, quando eles não podiam, comprava. E aí, em 2012, apareceu uma vantagem para fazer um empréstimo para comprar ração. Então, fiz um empréstimo de 12 mil reais para comprar ração para o gado. O gado engoliu a ração todinha. E não deixou lucro nenhum. E depois eu fui comprando mais e fui gastando. Esse empréstimo para pagar com 3 anos, com não sei quanto de carência, terminando em 2020. E para encurtar a história, depois a gente viu que ia gastando cada vez mais e foi preciso vender. Sabe quantos bichos tem lá ainda? Uma vaquinha de leite.
E o prejuízo e, sabe, total. E a conta no banco para pagar, e chegou agora os empréstimos. O empréstimo chegou agora, R$2.200, porque tem juros. Quando a gente vai fazer é tudo bonitinho, não tem juros não, mas quando vai pagar tem. Então tem juros e tem que ter aqueles R$2.000 para pagar. Então, quando meus filhos não têm, então quem vai pagar é aquele aposentado que está lá. E lá na Emater a gente discute isso. Muitos agricultores fizeram esse empréstimo. Agora está deixando de se alimentar comendo feijão com arroz para pagar esse empréstimo do banco. Tem que pagar. Pode prorrogar? Eu fui no banco. Pode prorrogar? Não, é para pagar. Então nós estamos com essa questão. Então eu digo, olha, o gado é a pior coisa para os pobres, para dar um prejuízo grande. E para os ricos ainda maior, porque acaba com o que a gente tem também. E aí, o que é que a gente está fazendo lá? Essa mulher que é do Paz, incentivada também pela discussão que a gente tem, criar galinha. Elas vêm, trazem para feira uma galinha R$35. E aí, compra um pinto por R$2,50 e no instante chega, né? Então, a criação de galinha, a criação de porco, um bodinho para vender quando tem, isso aí é muito melhor do que criar. Então, lá na minha comunidade, eu já estou botando isso na cabeça dos meninos. Só tem uma vaca agora, para dar um leitinho pro menino e pronto. E não quero mais do que isso. Dá prejuízo o gado, e muito. E além disso, a carne faz mal também. Vamos deixar de comer carne de gado, não tem mais futuro. É uma coisa que não tem futuro, é a criação de gado. Só dá prejuízo. E para que inventar numa coisa que a gente está vendo que não dá certo? Vamos partir para as coisas de pobre. É porque é tão incrível a coisa que a cabeça do pobre é igualzinha à cabeça do rico. Capitalista. E vai atrás daqueles que podem, e aí querem fazer a mesma coisa. Aí não dá. Enquanto a gente não chegar a pensar como pobre, aí... Até eu queria colocar uma coisinha que eu achei muito interessante ontem, muitíssimo interessante. Passou uma pessoa lá em casa me pedindo esmola, que eu sempre dou esmola a ela, toda semana. E ela conversou e disse, eu vou ali, pra onde você vai? Vou lá na Maré Mansa, vai ver o quê? Comprar uma geladeira. Pra você optar o quê na geladeira, criatura? Que você... Então, aí eu disse, olhe como a mentalidade do pobre, como está ficando difícil essa educação. Que essa educação que não vem do berço, que ninguém ligou com a educação. Para mim, uma das coisas mais difíceis não é essa crise que a gente está vivendo, que não é para ver crise. É a falta de educação do povo, que não se educa desde pequeno. Aí a educação vai seguindo o capitalismo, está na cabeça do povo que é rico. E a tecnologia tem chegado na zona rural, claro, né? Tem também prejudicado. Hoje em dia, todo mundo com WhatsApp, com Facebook. Aquilo ali foi a desgraça da juventude. Tinha um menino que era muito inteligente aí. É a desgraça, aquele dali. Não dou valor, não. O meu eu quebrava tudo. Está chegando aqui a opinião aqui de uma ouvinte, então, ela do sítio Sussuarona, Maria José, acho que essa irmã é irmã da Elisa Mar, né? Ela diz o seguinte, olha, aqui em vez de trazer essas pipas d'água, que no mês dá para perfurar um poço, perfurasse, né? E colocasse um dessalinizador para, no caso, retirar o sal da água, né? Seria uma alternativa, não? Ao invés de trazer o carro-pipa perfurar poço? Mas aí, olha, eu não queria dizer isso aqui não, mas eu estou com vontade de dizer. Fica à vontade, dona Ana. Eu vou dizer, mas eu sei que fere muita gente. Aqui tem uma regra aqui, tem que ser sincero. Mas fere as pessoas. Olha, a minha menina, quando eu disse para aqui, não vai dizer besteira lá não, eu digo isso, mas eu queria dizer. Olha, aonde cavaram poço, que deu uma evasão muito de 5 mil, de 4 mil, botaram de sinalizador. Aí o dono da terra disse, eu gastei com esse poço, então esse poço aqui é meu. E eu vou vender a água para tirar o gasto que fiz. Então aquela água, aonde cavar que der muita água, se for o dono, ali ficou individual. Então o egoísmo também, né? O egoísmo é grande demais. A pessoa, aquilo é meu, a terra é minha, a água é minha, o gasto foi meu. Aí quando tudo que eu gastei lá foi do meu bolso, então essa água aqui é minha. Então já tem essa ideia, não só numa comunidade não, viu? Em várias comunidades, que na minha também. Falta um princípio de coletividade. Falta um princípio de, assim, porque tem razão, esses proprietários não vão tirar razão nenhum. Tem razão, porque os gastos ele gastou sozinho. Mas existe, infelizmente, o que não existia no meu tempo, era esse individualismo das águas. As águas estão concentradas nas mãos de poucos. E isso também está nas nossas comunidades.
Tem uma pergunta aqui de Ivanilson da Capesa, que é dentro dessa questão dos poços. Né? Perfuração de poços tubulares comunitários através das associações é uma solução para a situação? Eu acredito que é uma solução. Agora precisa essa educação que eu falei no começo. O pessoal deve estar educado que aquela água é comunitária, que aquela água é de todos e que aquela água deve ser também bem administrada, coordenada, porque se ela for assim jogada, aí vai dar guerra, como já está dando em outras comunidades. Então precisa, primeiro, uma capacitação a educar esse povo. Uma capacitação bem séria, né? Para educar como é aquela água, que não pode, mas não tem dono. Nós estamos num tempo, o povo diz assim, isso é castigo de Deus, castigo porque o povo está errado demais. Nunca foi castigo de Deus, porque Deus não castiga ninguém. Sabe o que é aí? É o que muitos, quem está lá para ajudar a gente, deixou de fazer o que devia. Porque a gente, quando vai se confessar, vai dizer tudo que fez. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas nunca disse o que deixou de fazer. Então, o que está acontecendo no nosso mundo é aquilo que nós deixamos de fazer para mudar o mundo, porque do jeito que está não dá mais. A gente não faz nada. Não faz. Então, a gente diz essa crise política, não sei o quê. Crise política, que é culpa? Nós. Porque a gente vende o nosso voto, quanto mais ou nada. Aí quando vende o voto, perde o nosso valor, aí quer que os políticos façam as coisas por a gente. Fazer por quê? Que nós viremos mercadoria também. Nós vendemos o nosso voto, pouco mais ou nada. Então, o desmantelo está de uma ponta a outra, está muito errado. Deixa eu ver aqui a opinião aqui de Elisamar de Souza, que comanda as cooperativas das associações rurais aqui do município de Parelhas. Foi discutido aqui, por exemplo, que há essa preocupação da sucessão na zona rural, né? Do pai, da mãe, do avô, está preocupado se o filho, o neto, ele vai continuar tendo essa, digamos assim, essa vocação para trabalhar na zona rural. Eu às vezes me coloco aqui também no lugar dos pais, porque se o pai já sofre tanto, se a avó já sofre tanto na zona rural, ele vai querer passar esse sofrimento também para o filho, para o neto. A juventude se sente atraída para permanecer na zona rural? Hoje não. A gente sente o tamanho do desafio todos os dias de que a nossa juventude, a princípio, nem se identifica mais como rural. Isso é muito grave. A gente vem dessa tradição dos pais dizem, estude para não ser igual a mim, né? Que traz essa agricultura familiar de forma muito desafiadora, de muito enfrentamento. Eu costumo dizer que antigamente, a gente fazendo olhar pela história, a gente via que não se falava em agricultura familiar, mas existia agricultura familiar na prática. As pessoas trabalhavam de forma coletiva, as pessoas consumiam o que plantavam, as pessoas usufruíam com o recurso da família. Hoje não mais. Como o Procópio trouxe essa questão da sociedade capitalista, de que o lucro é a todo custo, de que a gente quer ser urbanizado, de que a gente quer ser do jeito dos jovens urbanos. E aí a gente traz essa necessidade de que hoje a gente tanto se fala em agricultura familiar, na temática, nas ações de convivência para que tenha alimento nas nossas mesas, e a gente não discute mais como está sendo essa agricultura familiar. Descendo para as comunidades, dificilmente hoje a gente vê um jovem ajudando seu pai, ajudando sua mãe lá na agricultura familiar. Né? E muitas vezes até o estudo ele não compreende mais como importante, porque perdeu a educação do campo no campo. Hoje existe talvez algumas escolas já foram até fechadas, mas existia só a escola no campo, mas não existia a escola do campo. O aluno, a criança está lá no campo, na escola no campo, estudando sobre as geadas, estudando sobre as coisas que está lá fora. A gente não estuda sobre as ações de convivência com a seca. A gente não escuta falar dos nossos riachos, dos nossos açudes, das nossas plantações, dos nossos meios de sobrevivência. Então, é isso que está faltando. A preocupação é essa. Esse atrativo ainda não existe. É interessante que o jovem e o rural ele tem a mesma oportunidade do jovem urbano, sim, mas que ele tenha a persistência e o sentimento da identidade camponesa, que ele acredite que é produzindo, que é resistindo lá no campo que a gente consegue ter uma condição de vida melhor. Até porque os relatos que a gente sabe, as experiências que a gente vê, é que o urbano ele também não oferece esse atrativo. Né? Ele vereda por outros caminhos e a vida fica ainda mais difícil, e quem sofre também é o pai e a mãe que está lá no campo,
como o Procopio trazia, a questão da aposentadoria rural, que é o que sustenta hoje o campo, uma conquista do povo organizado, e a gente faz um olhar, Procopio, sobre todas as conquistas de resistência do nosso povo. Se a gente fizer um olhar e a gente visse que o povo não estava mais organizado, que não existisse mais sindicalismo rural, que não existisse mais associações, que não existisse a sociedade civil organizada, como estaria o nosso campo? Eu também enxergo que hoje o desafio maior da ausência de água é na área urbana, porque a área rural ela já se adaptou melhor às suas condições de vida, já passou todo o seu processo histórico, já vivenciou com pouca água, já conseguiu trabalhar com pouca água. Hoje a gente, fazendo as capacitações do RN Sustentável, a gente consegue ouvir das pessoas que elas fazem prática de reuso de água. E não é experiência estrutural, não, é experiência de vida. Hoje, quem são as pessoas da cidade que têm essa prática de fazer o reuso de água? A não ser agora no colapso. Né? Que aí as pessoas começam a mostrar as alternativas. E dizer também que, sobretudo, as pessoas precisam ter esse conhecimento, precisam ter essa educação política, de que política não é o político, a politicagem, as pessoas que estão lá nos dominando. Política é o poder do povo organizado, são ações de bem comum. Hoje, no sindicato, nós fazemos formação sindical de base. As pessoas estão no processo porque se entendem como importante, porque acham que é importante estar no campo, discutindo as políticas públicas para o campo. E aí, nessa discussão, Procopio, a gente está trazendo a política. A política versus a politicagem. De que muitas vezes a gente diz que o político não nos representa, que o político não presta, que é corrupto, mas na hora do voto, da nossa posição, quando o poder está nas nossas mãos, a gente elege de novo. Então é essa consciência política que as pessoas precisam ter. Infelizmente, trabalhador não vota em trabalhador, Procopio. Quando as pessoas se colocam à disposição, mas aí você vai entrar na política, você também não vai prestar, você também... Então é essa consciência que as pessoas têm sobre a política, sobre a denominação do voto consciente, da política participativa. E que hoje sim, as pessoas infelizmente ainda acreditam que está esperando por algum político partidário, alguma pessoa que vai chegar lá na comunidade, vai dar um benefício, vai dar um saco de cimento e que ela ainda vai... não manter essa consciência política sobre seus atos, sobre seu voto. Nesses 7 minutos que nos restam para encerrarmos aqui o Mesa Redonda de hoje, vamos pedir a opinião de cada um, começar de Elisa Mag, já está ali com o microfone. O que, por exemplo, o que fazer, tanto o governo municipal, estadual e federal, para facilitar a vida de quem mora hoje na zona rural? Quais seriam as ações emergenciais, na sua opinião? A gente se preocupa muito com a questão da perfuração dos poços. A gente precisa ver que é uma alternativa viável, porém os mananciais estão secando, né? Hoje os poços que estão perfurados nas comunidades, os que não estão em colapso já estão com uma vazão muito pequena de água e a gente fica muito preocupado com essa alternativa. Mas é uma alternativa viável. A gente precisa enxergar, fazer um estudo geológico, Procopio, bem preciso para que dê condições de ter água, de ter condições. Hoje uma alternativa também muito viável é a recuperação das nossas barragens, dos nossos barreiros, para que quando vier a chuva a gente tenha reservatório. As cisternas já tem nas casas das pessoas, nas famílias, então é preciso aprimorar. Até a questão da cisterna do P1+2, de uma terra e duas águas, que é a cisterna calçadão, é preciso, Procopio, que se amplie, que a pessoa tenha um reservatório de água de 16 mil litros para o consumo humano e que tenha um de 52 mil litros para que ele consegue administrar e consegue fazer valer a pena. O mais é as pessoas se organizarem, continuarem firmes nas associações, nas comunidades e resistirem, lutar incansavelmente, reivindicar, saber dos seus direitos, reivindicar para que as coisas cheguem, para que a comunidade tenha condição de vida digna, e para ter condição de vida digna precisa ter sustentabilidade hídrica. Lídia Ângela, o que é que as pessoas que moram na zona rural mais precisam hoje para se manterem nos seus locais? Precisam acreditar mais neles mesmos, permanecer lá, não sair. E também a gente precisa também que a presença dos técnicos, não só no tempo favorável, mas que eles estejam lá agora, para ver de perto a necessidade e o sofrimento de cada um. E aí, a gente sabe que na situação que está, até mesmo quem fazia doce, é preciso ter uma cozinha moderna, senão já pararam lá que não pode mais fazer, nem tem muita coisa. Então a gente também quer ajuda nisso aí, de modernizar os locais de trabalho onde eles produziam o doce.
o que é produzido lá também. Está muito difícil, foi preciso parar porque não tem como nesse tempo. Então a gente está precisando também da presença dos técnicos para que eles vejam a necessidade que o agricultor e o trabalhador está vivendo hoje. José Procópio de Lucena, o que precisa hoje para manter o homem e a mulher na zona rural? Olha, eu até nem queria discutir mais isso, porque aqui as duas são muito burras no assunto, dominam muito bem, mas eu queria discutir sobre a história desses poços. Isso é um debate que tem que fazer. Isso tecnicamente está mal colocado. Nós podemos ter um colapso generalizado de água no Seridó em decorrência dessa perfuração de poços sem, né, desnorteada, né, sem planejamento, sem informações técnicas. Isso é muito grave. Agora, quando você fala do Estado, nós temos que discutir políticas públicas, né? O Brasil precisa retomar o papel do Estado. Os municípios precisam retomar seus papéis, precisa ter aí deve ter uma reforma tributária nesse país urgente, para redistribuir melhor a alocação de recursos para os municípios, ao Estado e à União. Essa coisa está muito pesada está muito centrada na União. É preciso que as câmaras de vereadores funcionem nos municípios, pensando em políticas públicas e aprovando legislações que ajudem o desenvolvimento rural sustentável. É preciso que tenha legislação sobre água no município. A captação de água de chuva. As escolas podem ter captação de água de chuva aqui em Parelhas, nos prédios grandes. Basta ter uma lei municipal que diga que é preciso que a partir de agora qualquer casa feita possa ter, por exemplo, captação de água no seu fundo, ou seja, na sua base. Discutir essas discussões de políticas públicas, ou ela entra na agenda do município, né, envolvendo a zona rural, aí manter as associações fortes, né, manter a presença dos sindicatos, manter o sindicato organizado e autônomo. O sindicato tem que sair do seu birô para ir para as bases, para a luta, não pode ir para o birô do prefeito nem do governador, porque os movimentos sociais estão muito do birô da entidade para o birô do governo ou do governador. Isso é muito ruim, ou dos governadores ou dos prefeitos. Isso tem que se desmontar, essa prática. Tem que fortalecer o cooperativismo, né? Tem que se apoiar mais ter mais assistência técnica, tem que ter crédito para fortalecer a conversa com o semiárido, com a ruma de política que já tem aí, conhecimento que já existe, política que já existe, né? Esses poços perfurados tem que ter gestão compartilhada, porque não existe dono de poço. A legislação é muito clara. A Lei 9433 estabeleceu, e a Lei 6.308 aqui do Rio Grande do Norte, estabelece que água subterrânea é água pública e também água superficial. Só que subterrânea no Estado, quem determina é o Estado, através do IGARNE. E que precisa de mais presença, de mais fiscalização, mais estudo, mais análise, né? Essas águas de poço não podem ser usadas assim. Não se faz análise de metais pesados aqui no Rio Grande do Norte, nem a CAERN faz. Uma análise completa de água custa R$7.000 na universidade. E nós não temos análise completa, inclusive, dos poços. Não pode tomar água de poço ou usar sem ter uma análise de parecer, né? E aí esses descensadores têm que ser bem acompanhados, bem analisados, porque tem um rejeito. Esse rejeito não pode ir para qualquer lugar. Então tem um conjunto de questões que estão postas que a gente precisa voltar a conversar. Eu acho que a escola é outro pano de fundo importante para se discutir isso. A sociedade organizada, as igrejas, preciso envolver todo o segmento, porque o jeito que vai... Esse tema aí de perfuração de poços e qualidade da água, isso já rende outro programa já. Eu queria que você me respondesse em 10 segundos, pelo amor de Deus. Muita água hoje, através de poço, pode estar sendo consumida de forma poluída? Claro. Todo mundo sabe disso. Não se pode continuar fazendo o que está sendo feito. O Estado tem que ter a gestão dos poços, tem que ter as ortogas e as licenças. E a lei diz isso. Se não fazem, está equivocado.